E aí, galera que está usando o Super Zap, vou gravar um vídeo para facilitar aí a usabilidade de vocês, para que vocês entendam melhor também a ferramenta e consigam fazer alguns ajustes internamente aí dentro dos seus logins. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a parte do dashboard aqui, que é onde você consegue ver os picos de atendimento durante o dia dentro do seu negócio. Então, aqui a gente puxou alguns horários aqui, ó. E aqui eu estou vendo que esse horário aqui, de 9 horas, teve um pico muito alto. 10 horas deu uma baixada, 11 horas aumentou, meio-dia baixou muito, é o nosso horário de plantão aqui. 1 hora também deu um pico alto, e de 14 horas teve uma demanda também legal. Aqui embaixo eu consigo ver se tem algum atendimento pendente, quantos atendimentos tem acontecendo nesse momento. E quais são os usuários que estão logados? Nesse momento eu tenho Edilânia logada, Henrique, Iane e Lucas Matheus. Então aqui você também consegue acompanhar. Por exemplo, se Iane está no horário de trabalho dela e ela não está logada aqui, eu tenho que acionar para saber o que está acontecendo com ela, porque pode deixar de fazer uma venda, pode deixar de prestar um bom atendimento para aquele cliente naquele momento. Então, o gestor ele tem acesso a tudo isso aqui. Ele consegue ver tudo que está rolando ali pela opção Dashboard. Ana, eu consigo filtrar por data? Consegue colocar a data aqui, inicial e final, e você consegue filtrar. Aqui na opção de atendimentos, nós vamos ter aqui o que é que está rolando nos atendimentos, como estão as conversas do WhatsApp. Então, eu tenho aqui uma conversa, que quem está atendendo é a Edilânia, está aqui marcado com o nome dela, mas eu consigo ver o que está rolando aqui. Eu só não vou interferir, mas eu consigo ver o que tá acontecendo aqui. Aqui, se eu quisesse só espiar a conversa, eu tenho esse botãozinho aqui, que é um olho, e eu posso clicar só em espiar. Aqui, se tivesse alguém aguardando, estariam todos aparecendo aqui. E aqui, eu consigo ver só o que eu tivesse atendendo. Como eu não estou atendendo ninguém, está zerado. Se eu quiser ver todos que estão sendo atendidos nesse momento, eu vejo aqui. Edilânia fez mais uma interação, essa interação caiu aqui também, para mim, eu estou conseguindo ver. E importante que o atendente, ele consegue também assinar esse botãozinho aqui, para saber quem foi que enviou a mensagem. Aqui em resolvidos, eu vejo tudo que já foi resolvido naquele período. Então, vai carregar todos esses clientes aqui, já foram resolvidos, já foram dado um feedback para eles, e os atendimentos já estão fechados. Você pode também atender o seu cliente, encerrar a conversa, explicar que já foi para delivery, explicar o que é que você tem para dizer para ele, depois você encerra para que fique uma tela aqui mais otimizada com informações que estão acontecendo em tempo real. Então, esse é o caso desse atendimento aqui. Aqui em respostas rápidas, isso aqui é muito massa. Isso aqui é uma das coisas que eu acho mais legais. Você pode criar respostas automáticas e rápidas. Então, eu posso colocar assim, uma mensagem com o nome fim e colocar assim, atendimento finalizado com sucesso. Um excelente dia para você. E eu posso mandar isso, disparar isso para o meu cliente quando eu quiser. Quando eu encerrar ali o atendimento dele, quando eu já tiver feito o atendimento dele. E aqui eu vou salvar essa mensagem. Salvei aqui, ela já vai ficar aqui para mim, num atalho chamado fim. E eu já consigo ir aqui em atendimentos e mandar ela para quem eu quiser. Então, eu vou abrir aqui um atendimento para mandar e vocês vão ver. Eu vou mandar para a Edilane essa mensagem aqui, ó. Já tem aqui o contato dela. Então, eu vou abrir um ticket para ela, como se eu estivesse contactando ela agora. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma barra e vou botar fim. E aqui eu vou enviar essa mensagem para ela. Então, existe uma otimização de tempo, você criando mensagens assim. E Ana, eu posso criar mais o que aqui? Você pode criar uma mensagem de Pix, por exemplo. Os clientes pedem muito Pix quando estão comprando por delivery. Então, você pode colocar. Nosso Pix é. Aqui você pode colocar assim, nossa chave Pix. Aí, por exemplo, se for CNPJ, você coloca o CNPJ e coloca o número que você, o seu CNPJ.
E pode colocar até o banco, o nome que vai aparecer quando o cliente digitar lá. Eu vou colocar aqui Super Tecnologia e Caixa Econômica, um exemplo. E você pode salvar essa mensagem também. Beleza, fiz isso aqui, vou voltar aqui no atendimento e vou também disparar a mensagem Pix aqui para Edilane. Você pode enviar para o seu cliente. Já está aqui, eu já enviei a mensagem completa para ela com os dados do Pix. Posso fazer mais o que, Iane? Você pode fazer também agendamentos. Então, eu posso vir aqui em agendamento, posso colocar o contato que eu quero fazer um agendamento. Então, aqui ele carrega aqui, ó, a minha lista de contatos. Então, se eu quero fazer um agendamento aqui para William, eu posso colocar aqui: oi, William, você está agendado para tal hora. Essa questão de agendamento, quem mais usa é quem trabalha com serviço, com atendimento de serviço, porque aí você precisa fazer alguns agendamentos com os seus clientes. Aqui você pode botar as datas e a hora que você quer agendar, aqui você pode colocar o dia. Então, eu vou colocar aqui 26/7, só para exemplificar aqui para vocês. O agendamento já vai ficar salvo aqui, tá? Já está pendente aqui também, porque não chegou a data ainda que a gente quis. Agendamento criado. Aqui em tags, eu posso criar tags para colocar nos clientes, para diferenciar diversas coisas. Por exemplo, clientes que têm uma criticidade, que só mandam áudio e que não sabem ler, por exemplo. Isso acontece muito em algumas rotinas. E aí, às vezes, você fica falando mensagem de texto e o cliente não sabe ler. Então, ele manda áudio. Então, você pode criar uma tag azul para o cliente que manda áudio. Para aquele cliente que geralmente já teve algum problema, ou enfim, é um cliente mais crítico, é um cliente que tem que ter mais cuidado. Você pode criar uma tag importante para marcar quando ele falar e se ter mais cuidado nesse atendimento para que isso não venha gerar um desgaste aí para a empresa. Aqui no chat interno, eu consigo criar conversas internas entre eu e o meu time. Então, você pode criar conversas entre você e o seu time aí do seu negócio. Eu posso criar uma conversa assim. Vou colocar aqui teste. E aqui eu coloco quem eu quero que receba essa minha mensagem. Então, aqui eu vou colocar Henrique, eu vou colocar aqui William e vou colocar aqui Lucas. Eu quero que essas pessoas recebam essa mensagem. Então, aqui eu salvo e aqui eu vou colocar o que eu quero enviar. Vou colocar aqui. Oi, pessoal, testando aqui. Então, eles vão receber essa mensagem no aplicativo deles, é um chat interno. Então, você pode usar, por exemplo, para informar alguma pendência que ficou, você está saindo do seu horário, ó, ficou uma pendência de tal entrega para tal cliente, e eu preciso que se tenha uma atenção nisso. Olha, ficou uma pendência relacionada a um pagamento de algum cliente, ficou de enviar o comprovante Pix. Então, você consegue gerenciar tudo pelo seu chat interno, sem precisar estar usando o WhatsApp, porque muitas vezes no WhatsApp a gente acaba colocando outras conversas, e aquela conversa acaba descendo ali no aplicativo e você depois tem que estar pesquisando. E aqui você usa com muita objetividade. Aqui em campanhas, que é uma parte muito legal, você pode criar suas próprias campanhas. Iane, como é que eu consigo criar uma campanha? Primeiro, você tem que ter uma lista de contatos para quem você vai disparar essas campanhas. Então, aqui eu não tenho nenhuma lista de contatos ainda, mas eu vou criar uma lista e eu vou chamar ela de lista teste. Eu vou adicionar aqui essa lista. E dentro dessa lista, eu vou adicionar, acabei adicionando duas aqui, deixa eu apagar, deixa só uma aqui. Aqui dentro dessa lista, eu vou adicionar um contato, só para validar para vocês entenderem como é. Então, aqui eu venho em novo e aqui eu vou adicionar um contato. Eu vou adicionar Edilane e vou colocar o número dela. Fiz isso aqui, adicionei. Eu já tenho uma lista de contatos e eu já tenho uma pessoa lá dentro dessa lista. Eu posso colocar quantas eu quiser para fazer disparos em massa. Essa é a ideia. Então, aqui eu abro campanha. Aqui, se eu vier em... Deixa eu voltar aqui, campanhas. Nova campanha. Aqui eu consigo colocar o nome da campanha. Então, essa campanha você pode disparar, por exemplo,
uma campanha de fecha-mês com alguma oferta, você pode disparar uma campanha lançando um novo produto seu, você pode disparar uma campanha com algum informativo que você queira dar para o seu cliente. Mas aqui eu vou colocar uma campanha teste. E eu vou dizer que eu quero a lista de contato teste. Você pode ter várias listas de contatos. Você pode ter uma lista de contatos nichada para um público específico, por exemplo, só para o público masculino, só para o feminino, só para o público mulheres de 18 a 35 anos, só para o público mulheres mães, só para um cliente específico de uma ferramenta, só para um cliente específico relacionado à cobrança, por exemplo, ao envio de algum arquivo somente para aquele público ali, para aquele tipo de cliente. E aqui eu coloco o agendamento, para quando eu quero agendar essa campanha. Então, eu vou colocar aqui dia 18/7/2023. E aqui você pode colocar a hora que você desejar. E aqui você coloca as mensagens. Por exemplo, eu vou colocar mensagem 1, oi, mensagem 2. Você pode mudar as mensagens para que todos os usuários não recebam a mesma mensagem. Porque às vezes você solta assim e fica muito robotizado. Então você pode criar 5 tipos de mensagem diferentes. Mas beleza, eu coloquei aqui oi e vou anexar um arquivo. Aqui você procura um arquivo, por exemplo, se você vai soltar uma oferta, você pode colocar um jornalzinho de oferta. Se você vai mandar um arquivo em massa para vários clientes, você pode colocar o arquivo também. Você pode fazer do jeito que você achar melhor. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Vou pegar uma imagem aqui só para a gente testar. E aqui eu coloco. Aqui minha campanha está criada e aqui eu consigo também ver resultados das campanhas. Isso aqui é muito legal. Os contatos que estão dentro da campanha, para quantas pessoas foi entregue, questão da conclusão e questão do andamento da campanha. Yane, isso aqui é muito legal? Porque isso aqui você consegue fazer todos os disparos de uma única vez e consegue ver resultados e status das campanhas, tá bom? Isso aqui é uma das coisas mais legais depois das respostas rápidas. Aqui em configurações eu consigo também dar intervalos para as campanhas. Isso aqui a gente já deixa um padrão, mas você pode adicionar variáveis aí de acordo com a sua necessidade de disparo, para não tomar um bloqueio do WhatsApp. Aqui em conexões é onde a gente coloca o WhatsApp, é onde a gente configura inicialmente. Mas, Iane, eu quero mudar uma mensagem que eu configurei lá. Posso? Pode. Você vai vir aqui e vai colocar sua mensagem de saudação. Todas as vezes que o cliente falar, ele vai receber uma mensagenzinha de saudação. Mensagem de conclusão. Você pode criar também sua própria mensagem. Mensagem fora do expediente. Exemplo, minha loja funciona até 21 horas. O cliente falou 21h15. Ele vai receber uma mensagem fora do expediente. Como é que o sistema sabe, Anne, que eu estou fora do expediente? Tem uma outra configuração que a gente faz, que a gente coloca os horários. De segunda a domingo, os horários que o negócio abre. Então, o cliente vai receber uma mensagem informando que está fora do expediente, que assim que possível faremos contato. E a mensagem de avaliação para você que quer que o seu cliente te avalie, te diga se a sua nota é 1, 2, 3, 4, 5, enfim, do jeito que você configurar, ele vai voltar lá e vai te dar uma nota. A mensagem de avaliação é importante? É muito importante, desde que você tenha como tratá-la. Por exemplo, o cliente deu uma nota muito baixa, o cliente deu 1. Você tem como ligar para esse cliente? Você tem como entender por que ele deu 1? Qual foram as razões disso? Se tem, ótimo, ativa. Se não tem, ainda não ativa. Segura, organiza para depois ativar, para poder também não ativar as avaliações e não conseguir dar devida importância para o cliente. Beleza, isso aqui é bem fácil. Aqui em filas e chatbot, você pode adicionar uma fila. Por exemplo, eu quero colocar uma fila teste. Eu coloco aqui uma fila. E aqui eu coloco a cor. A fila teste, a cor é essa. E aqui eu posso botar a mensagem de saudação nessa fila. Enquanto o cliente está aguardando, ele já recebe aquela mensagem de saudação automática. Isso aqui é massa. Isso aqui é muito bom também. E aqui eu clico em adicionar. Então, é ideal que se tenha um cadastro de uma fila, pode ser fila padrão. E aqui você colocar a mensagem de saudação, por exemplo. Olá, tudo bem? Já iremos te atender. Só um instante. E aí você já deixa padrão. Aqui eu coloquei a cor padrão dela vermelha. E aqui eu adicionei uma fila. Show de bola.
Aqui eu consigo ver os usuários que eu tenho cadastrado e consigo cadastrar outros usuários. Vai depender do plano, claro, que você tem. Se você tem um plano com 3 usuários, com 5 usuários, com 10 usuários ou com mais de 10 usuários. Então, aqui eu clico em adicionar. Isso aqui é muito fácil. Você coloca aqui o nome do usuário, a senha que ele quer logar no aplicativo, o e-mail e o perfil dele. E, Ana, esse usuário faz parte de que fila? Lembra que a gente cadastrou a fila? Então, ele faz parte da fila padrão. Quando se tem só um setor, eu recomendo deixar só uma fila. E, Ana, qual a diferença dos setores? Por exemplo, às vezes uma contabilidade, ela tem uma fila para falar com o setor fiscal, uma fila para falar com o setor pessoal. Então, eles podem criar filas diferentes. A Iane atende em qual fila? Na fila do setor fiscal ou na fila do setor pessoal? Então, se a Iane atende na fila pessoal, ela vai para a fila pessoal. Quando se tem só uma fila, coloca lá, fila padrão, por exemplo. Em farmácias, geralmente, se tem só uma fila. Em açougues, só tem geralmente uma fila. Já em outros setores já em outros negócios que têm setorização, esses setores têm filas diferentes. Então, aqui eu vou colocar a fila e salvar. E, Anne, mas para salvar a fila nas pessoas que já estão cadastradas, é só clicar aqui, ó, e colocar para ele uma fila padrão e salvar. Então, eu coloquei aqui já em Lucas Mateus, fila padrão. Aqui eu já vou colocar em William, fila padrão. E em todos os outros, também fila padrão, tá? Depende muito de cada necessidade. Aqui fica a questão financeira, que é uma opção que a gente só ativa depois que passa dos 7 dias de teste. Então, passou os 7 dias de teste, ficou tudo ok, a gente orienta como é que você vai pagar dentro do próprio aplicativo, beleza? Então, isso aí, pessoal, é o Super Zap, é a nossa demonstração mais simples para que vocês consigam colocar em prática muitas coisas aí dentro do negócio de vocês e consigam usar a ferramenta, de fato, para otimizar, para conseguir validar aí dentro do seu ambiente o quanto isso daí pode te ajudar, o quanto isso daí pode diminuir o tempo de algumas atividades. Fiquem ligados, em breve nós estamos soltando outros vídeos com mais detalhes sobre a ferramenta.